Bom, boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma live aí do Jus Federal, conteúdo jurídico muito importante aí para o pessoal que faz concursos da área federal. Aí temos aí logo, rapidinho aí, está saindo daqui a pouco o edital da AGU, né? E tem um curso aí que a gente está fazendo, e daqui a pouco sai da TRF1 e entre outros concursos aí. E certamente a gente trouxe aí diversos temas interessantes já para vocês. Eu fiz uma live com a professora Marinês já sobre licitações, o professor Inesio fez algumas ali sobre penal, enfim. Mas agora a gente não pode deixar de falar sobre o tema das execuções fiscais, que é evidentemente, uma matéria extremamente importante para a Justiça Federal, para a AGU, que com destaque para a Procuradoria da Fazenda Nacional. Quem vai fazer concurso agora da AGU tem que saber, pelo menos, eu acho que o professor Tiago vai concordar comigo, pelo menos tem que saber de cor ali, memorizar a lei das execuções fiscais, súmulas do STJ sobre o assunto, torrencial de jurisprudência do STJ sobre o tema também. Certamente vai cair na prova de vocês, e é por isso que a gente trouxe aqui, convidou o professor Tiago, meu colega aí da quarta região, juiz federal, que vai nos dizer depois quantos anos aí numa vara de execução fiscal, e tem um curso também, para quem tiver interesse, pode seguir lá o canal dele no Instagram, Execução Fiscal em Curso. Depois a gente pode deixar aí também nos comentários, e dar dicas aí valiosas, eu mesmo sigo ali, curto, compartilho, enfim, com o pessoal. Então, boa noite, professor Tiago. Muito boa noite. Fazendo em paralelo aqui uma conversa com a minha turma do meu perfil, né? Eu tenho o costume de fazer uma rodada de conversa semanal com eles, né? Então, quero agradecer o convite de estar com vocês. Em paralelo, o pessoal do Instagram está acompanhando aqui. E seguramente a execução fiscal, né, muito embora o meu trabalho no meu perfil Execução Fiscal em Curso seja dirigido mais para a prática processual, seguramente é um dos assuntos mais importantes em matéria de concurso público também, né? Fiquei recordando depois do gentil convite para participar dessa atividade, dos tempos do concurso, né, Rafael? A gente estuda jurisprudência, acompanha a evolução e, por isso, sabe como é importante estudar jurisprudência em matéria tributária e, no meu foco específico, né, no meu nicho das cobranças tributárias, a jurisprudência tem um papel gigantesco realmente. Então, me sinto honrado pelo convite, estar aqui com o pessoal do Jus Federal, mas também me sinto muito à vontade, porque a jurisprudência acaba sendo a minha matéria-prima de trabalho, né? Não só no meu cotidiano, propriamente na minha jurisdição, mas também nas minhas aulas, né, na minha atividade docente, inclusive na minha produção doutrinária, né? Foi um pedido dos alunos, dos seguidores, um trabalho atualizado, e eu senti a falta realmente no mercado editorial de ter uma obra atualizada a respeito da lei de execuções fiscais. Então, a pedido, eu escrevi esse livro de comentários, a nossa lei de execuções, com foco baseado realmente na jurisprudência, né, na aplicação prática, né, Rafael? Porque a gente trabalha, às vezes, na formação, na nossa graduação, ou mesmo em pós-graduação, com uma coisa muito teórica, né, com uma coisa muito abstrata, e na prática isso é um ponto em comum da parte de concurso e da parte quem advoga, né, e a gente na justiça. A gente sente a falta de saber como as coisas realmente funcionam. Eu sempre digo assim, e brinco que eu sou um juiz do operacional, assim, e eu sou um juiz operacional porque a gente está na primeira instância, né, trabalhando, a gente não está ali fixando teses no STJ, né, não está firmando jurisprudência no tribunal, mas é um trabalho de formiguinha, assim, realmente, e essa proximidade com a vida real que acontece mesmo, com perdão aí do trocadilho, ela é muito importante, realmente. Então, fico honrado com o convite. E se me permitir, eu já começo a falar, porque essa vez de professor, né, Rafael, a gente vai falando. Mas primeiro de tudo, Tiago, mostra aí teu livro. Pessoal, esse é um livro que eu fico muito feliz de apresentar, porque deu muito trabalho, deu muita tendinite também para escrever. Deu muita tendinite. A minha acupunturista não gostava muito do livro, mas foi um projeto
solicitado pelos alunos e acabava sendo também uma forma de eu pesquisar e preparar aulas. Tem 48 páginas, eu acho. 639 páginas, que foi um projeto que a editora Quartier-Latam acolheu com muito entusiasmo, assim. Fico muito grato, e fez uma edição muito bonita, uma diagramação muito legal, muito bacana, e está sendo muito bem acolhido pelo mercado, assim, tanto quem está estudando ainda, né, ou quem está já na prática, e é um livro de consulta, né, é um livro para quem está, assim, querendo saber como as coisas realmente acontecem. Então, eu fico muito feliz de apresentar, e eu, ao longo da escrita, fiquei muito feliz porque acaba sendo um livro que rememora, assim, né, aquela nossa atividade de primeira instância, como juiz nos processos, na prática, vendo como a evolução se deu, né, muito especialmente da jurisprudência do STJ, os repetitivos do STJ, as súmulas, as criações das súmulas, e na parte que falta orientação do STJ, eu recorria na jurisprudência do nosso tribunal, né, Rafael? Porque o TRF da 4ª Região tem uma produção em tributário, que é a maior parte das execuções, é uma produção muito importante, né, no Brasil, e muito reconhecida, realmente, muito bem reconhecida pelas outras regiões da Federal, né? O pessoal pergunta muito, né? Bom, esse livro dá para indicar para os concursandos, então, certamente. Claro, porque é um compilado, isso que é o atalho do livro. Ele é um compilado da jurisprudência pertinente a cada passagem do funcionamento da execução e da lei de execuções. Então, tudo está explicado, a prática, como está até no livro, no nome, né? Que é a prática conforme a jurisprudência. Né? Então, como o processo de execução fiscal se dá ou deve se dar, né, de acordo com o que o STJ determina ser. Né? Então, esse é o foco do trabalho, digamos assim, o argumento do livro, né? Como o funcionamento se dá conforme a orientação do STJ e no que é complementada também pela jurisprudência do nosso tribunal. Claro, tem aqui e acolá outros precedentes, né, de outros tribunais, mas fundamentalmente a jurisprudência do STJ, tanto que tem o prefácio do ministro Joel Ilan Paciornik, que foi desembargador no nosso TRF da 4ª Região. Eu tive a honra de trabalhar com ele em alguns projetos na corregedoria, e enquanto ele foi vice-corregedor, e então ele me honrou com um prefácio muito gentil, né, nesse livro. Fiquei muito feliz dele ter aceitado. Oi? Qual o título do livro? O título é assim, ó, Lei das Execuções Fiscais comentada e interpretada, né? E aqui tem, eu vou mostrar aqui na câmera, a prática conforme a jurisprudência. Maravilha. Esse aí eu vou comprar esse livro, eu vou querer um autógrafo. Claro! Eu trabalhei na execução fiscal já, enfim, né, ao longo da nossa vida, vai mudando, e trabalhei, estava numa vara especializada numa época lá em Caxias, depois mudou a competência e tal. Eu teria milhares de coisas aí para a gente levantar, para conversar. Claro que a gente não vai ter tempo, porque vai ser bem curtinha essa nossa live, mas eu queria começar então perguntando para ti o papel da jurisprudência do STJ nas execuções fiscais, e o que é mais interessante, assim, temas quentes mesmo para o pessoal que vai fazer agora esses concursos que AGU, TRF1, tem TJ do Distrito Federal, enfim, tem vários concursos chegando aí pela frente. Claro, com toda certeza. O papel da jurisprudência, especialmente do STJ, claro, aqui e acolá o Supremo também deu as suas tintas, né, na atualização da nossa lei de execuções. O papel principal é justamente esse, é um papel de atualização da nossa lei de execuções, porque é uma lei de 80 e ela recebeu poucas alterações, modernizações legislativas. Né? Nós tivemos as mais recentes ali de 2004, 2005. Então, não teve, em 2014 teve uma alteração com relação ao seguro garantia. Mas então, as alterações foram muito pontuais, e o papel que a jurisprudência tomou para si é realmente de atualizar como deve ser lida e aplicada essa lei.
porque é uma lei de 80 e essa lei ela foi escrita por profissionais competentes, mas que, digamos, hoje estariam fora do esquadro constitucional, que pretende que exista uma isonomia entre as partes, né? O esquadro constitucional hoje que temos que ter uma ampla defesa. O esquadro constitucional determina hoje um trabalho cooperativo das partes, né, na melhor solução dos problemas. Então, a gente percebe que a jurisprudência tomou para si a tarefa de modernizar o funcionamento da execução fiscal, né? Então, o STJ, e aqui vai assim uma dica preciosa para quem está estudando para concurso, porque sabe como é que as primeiras etapas, principalmente, demandam aquele domínio da redação dos enunciados, né, da jurisprudência, ou dos repetitivos, essa jurisprudência qualificada. Então, eu recomendaria, assim, pega, assim, os últimos, pelo menos 5 repetitivos julgados pelo STJ em matéria tributária, e as últimas 5 súmulas, olha, tem que decorar aquilo ali, porque não tem como escapar, por exemplo, né, da súmula 653, que diz com relação ao parcelamento. O que acontece? O parcelamento é um movimento, um ato, né, uma manifestação extrajudicial, porque não se dá em juízo, e nesse movimento, o executado, nosso contribuinte, ele reconhece o débito, ainda que ele não diga expressamente, eu confesso o débito. Ele vai lá num sistema, muitas vezes, informatizado, como acontece na imensa maioria dos casos, ele vai lá num sistema informatizado e lança lá um pedido de adesão ao parcelamento, vai lá no portal Regularize da Fazenda Nacional e lança um protocolo eletrônico, ou até mesmo o contador dele faz isso, né, por procuração. E aí ele, neste ato, existe um reconhecimento do débito porque ele pediu o parcelamento. O que o STJ diz? Olha, se houve esta manifestação lá na via extrajudicial solicitando parcelamento, mesmo que ele não pague a primeira parcela, mesmo que ele não renuncie às alegações e demandas ou mesmo recursos administrativos que estejam pendentes, né, mesmo que ele não desista e não renuncie às alegações de fundo, né, mesmo que ele não cumpra alguma outra providência instrumental para que o parcelamento seja homologado, esse pedido seja homologado, esta manifestação é um ato de reconhecimento do débito. O STJ, então, ele deu e fez esse gancho. Olha, este requerimento é reconhecimento do débito, pouco importa que o parcelamento não seja efetivamente deferido. Isso já é um reconhecimento suficiente para que nós tenhamos a interrupção da prescrição, porque o inciso 4º do parágrafo único do 174 do CTN determina que os atos extrajudiciais que reimpliquem reconhecimento do débito, ou até pegar a redação para não faltar com um termo, talvez, ato inequívoco, né, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito, é uma causa de interrupção da prescrição. Isso importa não apenas para a prática, mas para quem, né, no pessoal do Justiça Federal, aí também está prestando concursos públicos. Então, a dica preciosa, e a gente fazia isso, né, vamos confessar, a gente decorava as súmulas, né, acompanhava a evolução da jurisprudência, e nesse momento, olha, vai lá na jurisprudência em teses do STJ, pega as últimas edições, não precisa pegar lá de 2005, então, né, dependendo do curto tempo que se tenha para preparar uma primeira fase, pega as últimas edições, né, não vou dizer para pegar os últimos informativos, porque tem muita coisa dispersa, mas vai nas súmulas, pega as últimas súmulas, né, em matéria tributária, né, e dá uma rememorada, porque esses verbetes e as teses repetitivas, que hoje vem ganhando, como eu disse, uma importância gigante para a atualização da lei de execuções, essas teses repetitivas são de conhecimento obrigatório, né? A gente precisa saber a lei, mas hoje, mais do que saber a lei, é saber como a lei é aplicada, e saber o que a lei o que diz a lei, de acordo com o que pensa o STJ, especialmente. Então, eu acho que revisar as súmulas, eu preparei aqui um compilado que é do meu consumo, mas eu
vou disponibilizar para os teus leitores aí, um compilado de todas as súmulas do Supremo, do extinto Tribunal Federal de Recursos, que em muitos aspectos ainda são válidas, claro, as não válidas eu deixei excluídas, né? Assim também as do CARF, porque às vezes tem entendimentos que o CARF coloca e são explicativos de como eu devo interpretar prescrição e decadência, né? Eu deixei ali as que estão, digamos assim, conforme... O concurso do PFN pode ser interessante, né? É muito importante. A gente não tem esse costume de consultar a jurisprudência do CARF, né? E em matéria técnica, eles realmente são muito precisos. E agora do STJ, TRF da 4ª Região, TJ de São Paulo. Então é um compilado de súmulas. Claro, o meu foco de trabalho aqui é as cobranças tributárias, então é um compilado, tem muitas páginas de súmulas. Olha, basta dar uma passada de olhos aqui e seguramente você vai ter informação bastante preciosa, útil aí para responder as questões objetivas, né? Verdadeiro ou falso, aquelas coisas, né? Não, maravilha. Se tiver algum material aí, ou algum link que tu queira que o pessoal siga, eu vou convidar. Que a gente já coloca ali. Tem alguns assistem ao vivo, mas hoje, como fica gravado, depois o pessoal assiste mais tarde e tal. Claro. Então... Mas aí tu me manda aí que o pessoal vai ter acesso aí ao teu link também, ao teu Isso, canal. Eu coloco ali eu compartilho em seguida contigo o link para que o pessoal se inscreva. Então eu compartilho semanalmente. Ou é um bullet point, assim, uns tópicos, né? Os precedentes importantes com relação a determinado assunto que eu trato ao longo da semana. Eu compartilho toda semana, assim, é uns precedentes ou uma explicação, um exemplo. E semana passada foi de prescrição, essa semana vai ser de decadência em matéria tributária, mas além disso eu vou compartilhar para quem está inscrito aí nos próximos dias, então, esse material que diz com as súmulas das cobranças tributárias, né? Claro, matéria tributária tem muita coisa, né? Mas o meu foco é a cobrança, então eu vou compartilhar com vocês. Basta se inscrever no link ali que é para receber o material didático, então eu vou compartilhar por lá. Maravilha, show de bola. Bom, já que a gente está falando em cobrança, né, que é o que a gente faz, na verdade, é o cobrador, né, o cobrador do fisco, essa que é a verdade, por um lado, né, mas ao mesmo tempo a gente também não é só o cobrador, na verdade, né, a gente também soluciona os conflitos todos que tem e faz uma, digamos, uma condução imparcial do processo de execução fiscal. Essa que é a diferença. Que às vezes o pessoal tem um olhar assim muito utilitário, né, da execução fiscal, mas não, o judiciário não é só isso, né? Mas falando nisso, e mesmo assim existem muitas vantagens do exequente, né, para a execução fiscal. O que tu tem a dizer sobre essas vantagens? Certeza. Se tiver um tempinho, eu tenho uma outra pergunta depois para falar para ti, mas se tiver um tempo, senão a gente deixa para a próxima. Eu acho que esse é um dos principais assuntos, assim, nesse contraste da lei de execuções com o modelo constitucional de garantias em favor do contribuinte e o modelo constitucional que prega ou espera um mínimo de isonomia, né, no processo de execução fiscal. Então, a primeira prerrogativa que eu pego de empréstimo uma expressão que é lá do direito administrativo, né, que é mais da tua área de especialidade, que é aquela prerrogativa extravagante, né, ou um privilégio exorbitante em proveito do exequente, né, do credor fazendário. Então, a primeira prerrogativa, que eu chamo de prerrogativa processual extravagante, é a própria existência de um rito particular, né? Então, a Fazenda Pública como um todo, e o CTN, a rola lá, União, estados, municípios, distrito, suas autarquias e fundações, a gente tem ainda o FGTS nesse rol, mas a própria disponibilidade de um rito privilegiado em proveito da Fazenda Pública. Essa já é uma coisa que a gente não se dá conta, e a gente vai olhar no 183 do CTN, por exemplo, e lá no CTN diz o seguinte, que a enumeração das garantias atribuídas neste capítulo, que é o capítulo das garantias e privilégios do crédito tributário, então lá diz, olha, essas garantias do crédito tributário não excluem outras garantias que sejam expressamente previstas em lei.
Então, nós temos o rito processual da execução fiscal como uma prerrogativa adicional em proveito do credor fazendário. E esta prerrogativa vem ladeada com inúmeras, eu tento catalogar essas prerrogativas e cada vez eu me surpreendo com nuances que eu não tinha percebido há pouco tempo. Por exemplo, nós temos uma competência absoluta do juiz da execução. O juiz da execução, ele atrai, né, todas as discussões com relação ao crédito tributário, né? Então, nós temos o STJ diz, olha, tem uma concorrência, né? E o juiz da execução fiscal atrai, por exemplo, uma ação anulatória que diga respeito ao crédito. Ele não vai remeter essa discussão com relação ao crédito tributário, por exemplo, para o juízo da falência. Então, o credor fazendário se utiliza da execução e tudo que é da execução é resolvido pelo juiz da execução fiscal. E aí prossegue. Uma das principais vantagens que o credor tem é ele próprio expedir o seu título executivo, que é uma coisa que não tem paralelo em outro sistema, né? Eu posso formar um título executivo em meu próprio favor, independentemente da concordância da contraparte. Em qualquer outro sistema, eu preciso ou da anuência, que ele vai assinar um contrato, né, recebimento lá de uma nota fiscal fatura, uma duplicata, ou ele vai participar de um procedimento onde ele vai ser ouvido, né, para formar um título executivo judicial. Então, ou ele vai ter a anuência, ou ele vai ter a audiência. E aqui a gente tem o poder do credor fazendário expedir o próprio título executivo. E esse título, além disso, tem prerrogativa de uma presunção de liquidez e certeza. Então, a gente joga no colo do contribuinte o ônus de fazer uma prova inequívoca, que é o que está dito na Lei de Execuções, artigo 3º, né, parágrafo único, diz, olha, você precisa fazer uma prova inequívoca suficiente para abalar a presunção de liquidez e certeza. Então, é um ônus bastante duro, pesado, né, e vai, né, então, o ajuizamento da execução, além da competência exclusiva do juiz da execução, além de um título com presunção de liquidez e certeza, por que ele tem presunção de liquidez e certeza? Porque o credor não precisa juntar mais nada, ele não precisa juntar uma memória de cálculo, ele não precisa juntar cópia do processo administrativo do qual extrair da CDA, né? Ele não precisa fazer prova da origem do seu crédito. A CDA é bastante em si mesma para fazer a prova do crédito que o exequente diz que ele tem, né? E aí vai, né? Então, existe uma simplicidade no ajuizamento. E aí, volto a dizer, com base lá no 183, vou pegar os termos exatos dela, da redação, as garantias do CTN não excluem outras garantias previstas em lei. E essas outras garantias, por exemplo, olha, você não precisa fazer prova de mais nada, né? Não precisa comprovar, não precisa juntar cópia do processo administrativo. E sequer a petição inicial precisa trazer fundamentação. Basta pedir a citação do executado e o pagamento da CDA. Então, é um rito que digamos, ele funciona, mas ele é bastante pesado sobre os ombros do contribuinte, né? E aí a jurisprudência ainda admite que seja substituída, na súmula 392 da STJ, vai estar tudo no materialzinho, admite que seja substituído. Então, nós vamos executar um cheque. Ah, não, mas eu errei, não é o cheque do João, é o cheque do José, doutor, deixa eu trocar aqui. Não, é extinção. O credor fazendário, ele pode substituir a CDA, que é uma vantagem que outros credores não têm, né? E aí segue, então ele pode retificar a CDA, né? Não existe um prazo na nossa lei de execuções, um prazo que o exequente tem que cumprir. Claro, tem a prescrição intercorrente, né? Mas ele não tem um prazo, você tem que indicar bem assim, em 5 dias ou em 30 dias. E é uma prerrogativa tão grande. E aí o nosso colega lá de São Paulo, né, Renato Lopes Beixo, disse, olha, é uma prerrogativa que acabou, o cachimbo entorta a boca, acostumou mal, né, o credor fazendário. E aí, acostumou mal, interessante, né, tia? Ao longo dos anos, das décadas, porque é uma lei já de 42 anos, ela foi acostumando mal o credor.
E aí, hoje, o credor tá, né, a justiça seja feita, o credor fazendário, ele vem numa tentativa, tem muitos alunos que são procuradores de municípios, né, servidores de secretaria de fazenda, um estadual, ou de procuradorias de conselhos de fiscalização profissional, né, secretaria da fazenda, municipal, estadual, procuradores. Então, eles estão num trabalho de qualificação para que a execução, né, desses créditos seja mais apta, seja mais potente. Então, a gente vem num trabalho que é um trabalho de, digamos, resposta a um costume um pouco pernicioso que a Fazenda Pública tinha, porque a lei já trazia tantas vantagens, intimação pessoal, enfim, então, muitas coisas, né, que a gente nem poderia esgotar no nosso tempo aqui, são vantagens muito marcantes, né? Tem várias, bom, já que a gente tá, nossa live vai ser curtinha hoje, essa questão que você falou, acostumar mal é interessante, né? Porque às vezes a gente tem que fazer uma meia-culpa. Não estou falando, não estou generalizando, claro, não vou generalizar. Mas alguns juízes acabam fazendo o papel do procurador. A gente vê muito previdenciário, às vezes, sempre e eu converso muito com a minha assessoria, eu digo, não, mas o autor não fez prova. Ah, mas e coitado do autor e tal. Ou ao contrário, mas não é justo a gente dar benefício para quem talvez não tenha direito. Mas daqui a pouco, às vezes, o INSS não fez a prova. E se o juiz faz demais, né, também acaba acostumando mal, realmente, né? Claro. Mas interessante é isso, e falando das vantagens do exequente, uma questão muito interessante que eu tive que decidir na minha época, eu tive dificuldade, é a questão que está, enfim, um assunto que está em voga aí, questão dos grupos econômicos, né? Sim. Por exemplo, a Receita, bom, a Fazenda, enfim, entra com uma execução fiscal contra uma empresa, se já coloca na CDA as empresas que são, eventualmente, participam daquele grupo econômico, já cobra de todo mundo desde o início, né? Eles que têm que depois correr atrás, né? Embargo de execução, alguma coisa nesse sentido. A jurisprudência do STJ, ela se consolidou, e doutrinariamente, eu não concordo com isso, muito embora ela seja repetitiva, a gente tem que cumprir na via judicial. Os temas repetitivos 103, 104 e 108, eles fizeram uma certa costura, digamos assim, se o credor fazendário coloca, e a lei já possibilitava, mas o STJ foi além, se ele diz, olha, se eu coloco na CDA um codevedor, né, esta imposição da corresponsabilidade solidária em detrimento deste codevedor, esta imposição goza daquela presunção de liquidez e certeza que a gente conversou. Então, só que, né, e aqui doutrinariamente a gente tem a lei, né, a gente tem a crítica que a lei trata, olha, pode colocar o devedor e o codevedor. Por exemplo, marido e mulher são proprietários de um apartamento sujeito ao IPTU. E os dois têm interesse comum, são devedores solidários do IPTU. É justo que os dois figurem como tal, como codevedores do IPTU. É exemplo daquele de faculdade. Agora, diferente é se houve ou não um devido processo administrativo no qual pudesse ter sido apurada a corresponsabilidade. Se houve, ok, claro. Então, um devido processo de apuração. Bom, foi lá o auditor fiscal e percebeu que existia uma consorciação de personalidades jurídicas e essa consorciação era meramente fictícia ou era meramente documental, havia uma unidade de controle, havia uma superposição de empresas, de personalidades jurídicas, de mesma atividade, muitas vezes no mesmo endereço, ou com participação financeira, ou de comando recíproco. E aí, claro, uma apuração que eu digo, quando se pensa em grupo econômico, a gente tem que ir aos fatos, mais do que propriamente as razões jurídicas, o artigo 30, inciso salvo engano, o inciso 9º ou 11º, agora não me lembro,
do artigo 30 da Lei de Custeio 8.212, mais do que o abuso da personalidade jurídica, mais do que a solidariedade do 124 CTN, a gente tem que ir aos fatos, à prova, a gente tem que mergulhar no exame da prova para buscar entender se havia realmente uma certa consorciação e prova disso, porque a gente não pode voltar no passado, e o STJ a muito custo construiu essa jurisprudência de que não existe, né, responsabilidade tributária objetiva. A súmula 430 vai estar no material de apoio. A súmula 430 do STJ diz que o mero inadimplemento não é causa bastante para a responsabilização. Nós precisamos ter fatos provados com participação, né, das pessoas, e na medida em que adiram a um propósito abusivo, ilícito, que viole o contrato, este propósito vai ensejar a responsabilidade, e aí sim, solidária, com base no interesse comum e com base na violação lá do artigo 135 do CTN. Então, a gente precisa ir aos fatos. Eu digo, para assessoria, a gente tem que... Isso economiza muito trabalho depois. Na análise das liminares ou, né, de embargos, exceções de prescritividade, discussões, a gente precisa mergulhar no exame de fato da prova, porque... E aqui, voltando ao assunto que colocaste, a gente não é um cobrador de luxo, né? Juiz, eu não me coloco na posição de cobrador de luxo. Eu sou juiz na execução fiscal. Pouco me importa quem ganha ou quem perde na execução fiscal. Eu sou juiz. Quem diz que vai ganhar, perder, né? Isso são os fatos. É o juiz que vai resolver no final. Mas o juiz não faz um trabalho de cobrança. O juiz precisa estar equidistante das partes, né? Pode um ter razão, pode não ter o outro, e a execução cada vez mais está ganhando uma dignidade, né, no sentido da gente ter uma efetiva prestação jurisdicional que vá olhar o direito das partes, as provas trazidas, as alegações, a exceção de presecutividade, os recursos, quem está no tribunal, né, mais do que meramente um trabalho burocrático de carimbar, espécie mandado, faça-se esbajude, coisas desse tipo. Não, é um trabalho verdadeiramente de jurisdição, e a sociedade espera, né, do judiciário, quando é questionado em execução fiscal, é chamado a atuar em execução, a sociedade espera um trabalho verdadeiramente equidistante, né, que não é apaixonado por uma causa ou outra, né, e por aí vai, né. Concordo. Eu penso e coloco assim para os alunos, para a assessoria, e a gente tem a vantagem de a gente poder ensinar o que a gente verdadeiramente faz e trabalha, né? Então é uma coisa muito legal que me... Plenamente. Temos tempo ainda? Mais uma pergunta ou não? Tem mais um tempinho, sim. Mais uns minutinhos. Bom, uma situação que eu vivi muito lá, e também quando eu estava em Caxias, principalmente, e a Procuradoria da Fazenda, para quem está fazendo aí concurso para PFN, é uma questão que eles estão trabalhando bastante, e muito bem, deve estar vendo isso lá na tua vara, é a questão dos grupos econômicos. Né? E aí o que acontece muitas vezes? Muitas vezes eles entram com uma execução fiscal e já está na CDA o nome de todos os devedores, os co-devedores, e depois, segundo a jurisprudência do STJ, o réu na execução executado que busque desconstituir, né, essa execução fiscal, porque, segundo a jurisprudência, teria presunção de veracidade, legitimidade. Isso, liquidez, certeza. Liquidez e certeza. Mas, muitas vezes, eu peguei, em alguns casos lá, essa questão, esses indícios de grupo econômico, e depois ele entra com uma ação de execução fiscal contra a empresa A, e depois fazem um trabalho interno muito bom, né, normalmente, e fazem todo um organograma, até trazem para nós, mostrando ou tentando mostrar, e se vai ser demonstrado ou não, a gente vê depois, que na verdade se tratava de um grupo econômico, que aquela empresa, na verdade, o patrimônio estava sendo esvaziado e sendo blindado por outras empresas. E aí eu percebi que às vezes a própria Fazenda Nacional, não, naquela época, não sei como está hoje, meio que não sabia exatamente como fazer isso. Alguns via cautelar fiscal, entrava com uma cautelar já, e aí na cautelar tentando pedir um bloqueio geral, e teve um caso também que eu peguei,
em que ele não entrou com cautelar fiscal. Na própria execução fiscal já entrou com um pedido liminar, uma antecipação, sei lá o que era aquilo, pedindo bloqueio geral dos bens de todas as empresas e pessoas, e às vezes pessoas físicas também, que ele consideravam que estavam envolvidos nessa, digamos assim, né, nesse esquema, né, o suposto esquema. O que tu acha disso? Quais são as vias que a Fazenda tem para eventualmente se contrapor a uma eventual, ou não só um grupo econômico, mas uma tentativa de blindagem patrimonial ao longo já da execução fiscal? Ou a gente tem a corresponsabilidade fixada na CDA, como eu disse, através de uma apuração, né, um devido processo administrativo em que tenha sido verificada a existência da corresponsabilidade, ou ao longo da execução a gente vai ter essa apuração. Claro, a cautelar fiscal ainda poderia ser proposta de forma preparatória da execução fiscal, mas em 20 anos de execução eu nunca vi uma cautelar fiscal preparatória da execução. A cautelar fiscal sempre foi proposta como preparatória do redirecionamento. Alternativamente, eu tenho notícia em algumas jurisdições, a cautelar foi substituída por um pedido de redirecionamento, claro, dentro então da própria execução fiscal, instruído com provas atinentes à formação de um grupo econômico de fato, né, com abusos, manobras fraudulentas e prova bastante disso. Bom, essa é a realidade que nós tínhamos, né? Uma cautelar fiscal preparatória do redirecionamento ou um pedido incidental na execução, então já redirecionando a execução. Hoje nós temos o IDPJ, o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, 133 do CPC de 2015. O STJ tem uma jurisprudência ainda oscilante com relação à necessidade ou não de IDPJ para redirecionamento com base na formação de grupo econômico. Então o STJ aqui ia colar e diz, olha, precisa IDPJ, já que há uma tentativa de corresponsabilização com base numa alegação de abuso da personalidade jurídica, e o abuso é o que normalmente vem atrelado à formação de grupo econômico, ou seja, uma formação de grupo econômico abusiva. Bom, e aí então, existe abuso, artigo 50, precisamos do IDPJ. Em outra vertente, o STJ está oscilante, poderia ser preparado esse pedido de corresponsabilização, como no teu exemplo, de forma incidental, dentro, né, da própria execução fiscal. É uma outra possibilidade, ainda a gente não tem uma sinalização completa do STJ. O meu entendimento, o meu posicionamento, eu venho exigindo sempre o IDPJ, porque existe um risco de anular o redirecionamento por questão procedimental, já que não haveria oportunidade de defesa prévia, né, dentro da própria execução. O STJ tem essa posição oscilante e o IDPJ seria um ambiente mais propício para a gente fazer alguma prova adicional. Às vezes a gente está fazendo até perícia para, por exemplo, perceber se existe excesso de medidas acautelatórias ou não, coisas desse tipo, né, dentro do IDPJ. Mas a gente tem essa posição oscilante. O TRF da 4ª Região, ele tem ainda uma posição peculiar para dizer o seguinte, olha, se existe um somatório de causas de pedir, o pedido é a corresponsabilização, o redirecionamento, né? Se existe uma concomitância de várias causas de pedir, por exemplo, sucessão tributária, por exemplo, 135 do CTN, certo? Nessas situações, estas causas de pedir seriam suficientes por si só a gente analisar a tentativa de corresponsabilização dentro da própria execução fiscal, ou seja, independentemente da IDPJ. Mas é um posicionamento destacado aqui do TRF da 4ª Região, e o TRF da 3ª Região tem já um IRDR julgado dizendo que tem que ser aplicado o IDPJ, inclusive para o redirecionamento com base na dissolução irregular. É um posicionamento do TRF da 3ª Região, claro, a depender da região onde se presta o concurso, tem que
buscar se orientar de acordo com o que está vigorando naquela região. Então, a gente tem essa, digamos assim, tríplice vertente, né? O que o STJ diz? Aqui e acolá precisa IDPJ. Em outras situações, não. TRF da terceira, sempre IDPJ. TRF da quarta região, olha, se tiver uma causa de pedido suficiente para sucessão tributária ou 135 do CTN, súmula 435 do STJ, basta um pedido incidental na própria execução. E quem for fazer concurso para a PFN, o que tu acha que tem que defender? Porque eu lembro quando eu fiz o concurso da PFN, na época que eu estava fazendo para juiz, e acabei passando até lá em 2006. E na época ainda tinha uma certa discussão, uma controvérsia sobre aquela questão, vai saber melhor que eu, daqueles 180 dias de suspensão lá da execução, da lei de execução fiscal, se aplica a dívidas tributárias ou só para dívidas fiscais não tributárias, porque seria a matéria de prescrição tributária e deveria ser veiculado por lei complementar e tal. No fim, acabou se firmando o entendimento que não se aplica a dívidas tributárias. Era uma questão controversa na época e eles exigiram, na época, era um caso prático, não vou lembrar, exigiram do candidato que fizesse uma defesa, obviamente que teria que defender esse entendimento. É possível que seja que, nesse caso, daqui a pouco, numa peça prática, alguma coisa assim da PFN, eles questionem isso, né? Tem que ter IDPJ, não tem que ter IDPJ? O que tu acha que eles... que tu recomendaria? Olha, até onde eu tenho conhecimento, a posição institucional da Procuradoria, né, é no sentido de que não seria IDPJ, tá? A posição institucional que eu percebo. Eles acabam fazendo IDPJ nessa política, assim, para evitar danos, né, prejuízos e tudo mais. Mas eu não conheço, assim, súmula da Procuradoria-Geral, né, orientação mais específica, mas é o meu feeling, assim. E com relação à suspensão ou não da prescrição, está pendente no Supremo uma repercussão geral, não sei o número agora exatamente de cor, pendente no Supremo com relação a se é válida aquela suspensão por 1 ano, certo? Da prescrição intercorrente. O STJ diz que é 1 mais 5, né? O Supremo tem uma repercussão geral, mas já tem precedente dizendo que, claro, como é matéria tributária, prescrição de decadência exige lei complementar, as disposições da lei de execuções, não é repercussão geral ainda, né? Mas as disposições da lei de execuções não poderiam se aplicar, porque são lei ordinária, né, na matéria tributária. Então, essa suspensão de 180 dias e também a suspensão de 1 ano não se aplicaria nas execuções fiscais por créditos tributários. Mas aguardemos ainda repercussão geral do Supremo. A Adriana Reck pergunta aqui, no caso da PFN, como fica esse entendimento? Eles têm utilizado? Bom, acho que foi respondido pelo Thiago, né? Tem utilizado o EDPJ. Institucional deles não ser necessário, né, EDPJ. Que beneficia, na verdade, a Fazenda também, me parece. Sim. E como é que fica IDPJ? Tu acha? Eu não sei como é que tá teu tempo aí. Meu tempo tá estourando. Desculpa, Rafael. Não, depois a gente continua, então, conversando, certamente. Aí, e claro. O pessoal daqui a pouco vai fazer pergunta aí para ti no Isso, olha, fiquem à vontade, tá? Fiquem à vontade para mandar direct, eu abro caixinhas de perguntas de forma rotineira, reiterada, lá no meu perfil Execução Fiscal em Curso no Instagram, né? Podem mandar perguntas, né? Eu sempre respondo, às vezes demoram uma tarde, mas eu sempre respondo todas as perguntas, todas as caixinhas lá no meu perfil. Estou sempre à disposição para ajudar. Tá certo. Eu coloquei ali, então, coloquei no comentário ali, @execução fiscal em curso, né? Isso, execução fiscal em curso. Bem fácil de... Maravilha. De entrar lá. Então tá, Fica o convite para acompanhar lá, tem sempre conteúdos bem práticos e atualizados. Maravilha. Muito obrigado aí pela tua participação e teremos mais aí, né? Isso, fico à disposição sempre, tá, pessoal? Foi um prazer ter estado com vocês, mas infelizmente meu tempo está estourado porque eu tenho mais
mais um outro compromisso em seguidinha, mas foi uma alegria estar com vocês aí. Boa sorte nos estudos, hein? Tá certo. Boa noite. Tchau, Pessoal, tchau. espero vocês lá no perfil. Até mais. Tchau, tchau.